Falei que era rapidinho e falei que era com a doutora Maitê Pimentel, lindeza do meu coração. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Ó, doutora, às vezes falam pra gente, principalmente pras mulheres, devem ser os hormônios. Essa frase faz sentido? Todo sentido. Jura? A gente é uma orquestra de hormônios, eu falo, né? Então, por exemplo, quando você está apaixonada, você tem um monte de ocitocina no cérebro. Então você vê a pessoa com mais beleza, só enxerga as qualidades, você já acorda feliz, você tem mais motivação. Então o hormônio turva a vista da gente, Porque no caso da paixão. Sim. E falam, né, que até a ocitocina leva à ignorância do saber do outro. Tá vendo? Linda frase. É verdade. Então, como assim um hormônio ele desencadeia a produção de outro e bloqueia outro, por isso que é uma orquestra, você produzindo um em excesso, você desencadeia a produção de outros, né? Esses são todos os nossos hormônios ou alguns? Alguns. Tá. A gente tem descrito 22 hormônios, bem descritos, local de produção, mas na medicina a gente está descobrindo muitos, né? Aqui tem 13. Então, o que é? Ó, essas palavras todo mundo já escutou aí falar. Serotonina, ocitocina, GH, que é o hormônio do crescimento, testosterona do libido, a adiponectina é um hormônio que produz nas células de gordura para queima de gordura. O que é grelina? Grelina, olha que interessante, ele é um hormônio produzido no estômago e ele é o que dá fome. E quando a pessoa está mais nervosa e estressada, aumenta-se o cortisol, que é o hormônio do estresse. Tá. Que é ou na adrenal ou na hipófise. Aí produziu o cortisol. O cortisol também desencadeia a produção de grelina. E aí a pessoa tem mais fome. Então, olha é essa só. cadeia mesmo. A leptina, tem aqui, a leptina é o contrário da grelina. Tira Ele a fome. dá saciedade no cérebro que fala, para de comer que você já comeu. Mas, doutora Maitê, assim, perdão pela ignorância, quando a gente fala o nome de um órgão e tal, é fácil da gente ter uma memória visual e tal. Afinal de contas, o que são os hormônios? Excelente pergunta. Hormônios são moléculas, tá? São peptídeos, proteínas, produzidas por um órgão endocrinológico. Aí é produzido, ele vai sair na corrente sanguínea, vai andar e vai ativar ou desativar um órgão de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, quais são essas glândulas endócrinas? O pâncreas é uma delas. Então, o pâncreas produz insulina, a insulina corre na corrente sanguínea, vai na célula, abre o ganchinho para a glicose entrar. Tá. Glândulas que a gente tem que produzem muitos hormônios. A adrenal é uma glândula em cima do rim, produz testosterona, produz aldosterona que aumenta a pressão dos pacientes. E a hipófise, a glândula central aqui, por isso que tem em várias religiões, é o terceiro olho da gente. Porque a hipófise comanda a produção de vários hormônios. Mas os hormônios são produzidos em vários locais do corpo. Sim. Hipófise produz bastante, mas também tem esse aqui. Tá. O ovário também produz. Ovário, claro. Né? O testículo que produz a testosterona nos homens. Tá. Muito interessante. A gente tem uma outra imagem que diz o quê? Desequilíbrio hormonal. Que foi o que você questionou. É por causa dos hormônios. Sim, olha só. Quando você, por exemplo, tem dor de cabeça, você pode estar tendo excesso de serotonina, cortisol alto. Insônia frequente é falta de melatonina e falta de serotonina também. Suor excessiva, a gente pensa em hormônio tireoidiano, em adrenalina em excesso. Problemas de digestão, baixa de libido tem tudo a ver com os hormônios sexuais. Pele oleosa. Pele oleosa também, a gente tem testosterona em excesso e um hormônio chamado de hidrotestosterona da oleosidade, que dá queda de cabelo, espinha. Então, na verdade, o hormônio é super importante para ativar os órgãos de produção ou não das suas qualidades, né? E quando você desregula, não é uma coisinha que desregula. Você começa a desencadear uma cadeia de muitas coisas certas ou erradas. A orquestra começa a ficar desafinada. Exatamente. E aí você sente coisas, por que eu estou sentindo isso? Na verdade, é por um hormônio que foi ativado. Tá. Vamos aos mitos e verdades, então, sobre esse assunto. Muito obrigada pela explicação, viu? É mito ou verdade que existe uma explicação exata para a causa do desequilíbrio hormonal? Então, é mito, porque quando a gente fala disso do dia a dia, né? Por exemplo, do libido. Tá alta a testosterona. Por que ela tá alta? Será que não foi a ocitocina que já deu informação para produzir e aí você está mais apaixonado e produz mais testosterona? Sim, quando a gente está nervoso e estressado, o cortisol vai ativar, vai desequilibrar a melatonina, você também começa a ter insônia quando está estressado, ansioso. Então, na verdade, é a orquestra. Mas, na medicina,
Por que o endocrinologista estuda tanto as glândulas e os hormônios? Porque existem doenças específicas que podem ser tratadas. Então, por exemplo, cortisol, hormônio do estresse, está em excesso. Pode ser só do dia a dia, coisa psicológica, mas pode ser doença, que chama-se doença de Cushing. E aí a tua adrenal está produzindo em excesso um nódulo que produz ou a hipófise. Inclusive, o caso é, por exemplo, cirúrgico. A gente vai pelo nariz transesfenoidal, tira a glândula e tudo se resolve. Tá. Testosterona em excesso, pode ser do libido alto, pode ser fisiológico, pode ser genético, mas pode ser, por exemplo, um cisto no ovário, que está produzindo em excesso a testo. Nossa, é complexo, tem que estudar mesmo. Aí dá pelos no rosto, dá oleosidade, aí a gente faz o tratamento com outros hormônios que brigam com a testo, e aí esse cisto diminui e a produção é retardada. Tá. É mito ou verdade que alguns hormônios femininos se alteram bruscamente após o parto? Super verdade. Então as mulheres perdem totalmente o libido depois de ter o neném. Só depois de 4 a 6 meses do parto que a gente vai começar de novo a produzir o estrógeno. Então a lubrificação diminui, dá dor para ter relação sexual, a vontade diminui porque você produz prolactina, que é o hormônio que faz o leite para a mãe amamentar. Essa prolactina, ela diminui a testosterona, que é o hormônio do libido. Outra coisa que acontece, olha que lindo que é o hormônio. A ocitocina no parto é feita para ter contração no útero, para o neném ser expelido. Essa própria ocitocina, que é produzida na neurohipófise, ela também produz a prolactina. Do leite. Que faz o leite. A natureza é sábia. E, incrivelmente, a ocitocina é o hormônio da paixão. Olha. Que é aquele afeto que a mãe cria pelo neném. Então, é muito interessante tudo isso, né? Demais. Então, há relatos que quando a gente tem a depressão pós-parto, inclusive está relacionado à baixa de ocitocina nessas mulheres. E sofrem, né? Então, você vê que tem tudo a ver, né? E quando tudo você descobre essa parte hormonal, você pode ajudar em tudo. Claro. É mito ou verdade que dietas radicais não interferem nas taxas hormonais? Mito, tá? Então, quando a gente fala em dietas radicais, principalmente o que a gente mais tem falado de jejum intermitente, dieta low carb, cetogênicas, a gente estimula, por não ter glicose, o fígado produzir corpos cetônicos, que são substâncias que vão na célula de gordura quebrar a energia disso para a gente conseguir substrato para emagrecer. E aí, quando isso acontece, a gente, por exemplo, fica com o pH ácido no corpo. A gente entra em cetose. E tudo isso começa a diminuir a resistência insulínica, produz mais cortisol, altera a dopamina cerebral, então diminui a compulsão por carboidrato, aumenta a serotonina. Então, na verdade, o que a gente prioriza hoje em dia em dietas não é dieta hipocalórica de pontos. A gente quer justamente acelerar o metabolismo das pessoas e a gente usa técnicas na dieta com alimentação para produzir hormônios que acelerem esse metabolismo. Então, é trabalhar com os hormônios. Com os hormônios. Enganar entre aspas. Isso mesmo, enganar o corpo. Esse é o segredo do emagrecimento. A gente tem vários genes envolvidos em obesidade. Quando o corpo entende o remédio que você está dando ou a dieta que você está fazendo, faz o platô, a pessoa para de emagrecer. Ela fala, mas o que está acontecendo? Eu estou fazendo tudo certo. Porque teu corpo, ele entendeu o que você está fazendo e ele vai produzir outros hormônios anabolizantes para compensar. O teu corpo nunca quer emagrecer, ele quer reserva de energia para as células. Então aí você tem que mudar o método da dieta, do remédio, do exercício para enganar o corpo. Daí a importância do profissional, né? Sim. Porque é impossível sozinha, pessoa leiga, fazer isso. Mais um, é mito ou verdade que exercícios físicos aumentam as taxas de hormônios do bem? Muito, muito legal essa pergunta e é verdade. E eu vou falar isso, sabe por quê? As pessoas acham que o momento do exercício é que faz bem. Não é. O exercício aumenta a GH, que é um hormônio que ele seca a gordura, ganha massa, aumenta catecolaminas e adrenalinas, que dá bem-estar, quer fazer as coisas, fica ativo. E endorfina. A endorfina, quando você produz ela em níveis altos, continuamente por 4 meses, é o hormônio da vitória. Por isso que eu falo, a dor do exercício, a dor da vitória. É da recompensa, que você é bom, que você consegue, te estimula a ser melhor em várias coisas. Da autoconfiança. E para isso ser produzido, você tem que fazer exercício. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Continuamente.
Vale musculação, vale yoga, vale aeróbico, vale qualquer coisa? Ah. Sim. Por que dia sim, dia não? Se você faz segunda, terça e quarta e para 4 dias da semana, o nível hormonal de endorfina cai. Em 24 a 36 horas, esse hormônio, se cair, você não faz essa estabilidade hormonal que em 4 meses vai te dar muito prazer de fazer exercício. Então, a dica é melhor fazer devagar, mas dia sim, dia não, do que fazer um exercício muito intenso e depois parar de fazer durante a semana. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa, a gente já vai responder agora. A Rosênia pergunta: tenho 46 anos e ainda tenho muitas espinhas que me incomodam. Como posso tratar? Então, nessa idade, Rosênia, não é muito comum ter tantas espinhas, porque na puberdade, quando a gente está formando o ovário para ciclar, para ovular, é bem comum, que é justamente a desregulação de testosterona e estrógeno do corpo. Tá. Se isso está acontecendo nessa idade, a gente tem que investigar 2 glândulas, o ovário e a adrenal, que são as glândulas que produzem a testosterona, androstenediona, dihidrotestosterona, que são hormônios que dão oleosidade na pele, que provocam a acne. Então, realmente, nessa idade, Rosênia, deve-se investigar que com certeza vai ter algum distúrbio hormonal. Que médico que ela tem que procurar? Um endócrino? Pode procurar um endócrino, sim. Mais uma pergunta enviada pela Marta. Fiz uma esterectomia total aos 35 anos. Agora, aos 60, minha ginecologista tirou a minha reposição hormonal e os calores não passam. Vai demorar muito para o meu organismo se acostumar sem ele? Então, Marta, o que acontece? Quando faz histerectomia total, é que você tirou o útero e os ovários. Quando tiram-se os ovários, é que você entra numa menopausa precoce. Então, essa dúvida acontece muito. Ah, doutora, eu só tirei o útero, mas eu acho que eu entrei na menopausa. Não, você só entra na menopausa precoce se tirar os ovários. Tá. Se não tem ovário, não produz os hormônios. A gente repõe estrógeno, progesterona e testosterona. Testosterona tem a ver com libido, com tesão, com vontade sexual. Isso vai ter que repor para sempre, senão não vai ter. Quando a gente fala em estrógeno, é para lubrificação, é mais para a parte da vagina mesmo. Física. Tá? Só que estrógeno em excesso pode acarretar aumento de risco de câncer de mama, aumenta às vezes risco de trombose, risco de AVC. Então tem que tomar cuidado e um período a gente usa, geralmente de 5 a 10 anos. O progestágeno a gente usa mais para lubrificação e aí, dependendo do caso, se não tem história na família, também a gente dá. Então não existe a resposta correta, Marta, se dá ou não se dá, o tempo que dá e a dose que se dá. Vai depender das suas queixas, da sua dosagem hormonal nos exames de sangue e aí a gente vai modulando tudo isso. Para que o tempo justamente seja mais curto, né? E use com segurança esses hormônios. Claro. Mais uma pergunta, enviada pela Sofia. Taxas de hormônios desreguladas podem ser hereditárias? Tenho hipotiroidismo e meus 3 filhos possuem algum tipo de alteração em seus hormônios da tiroide. Muito bem. Sofia, isso é bem comum, chamado tireoidite de Hashimoto. Então, é uma doença autoimune que vem de geração para geração, que esses anticorpos destroem a nossa tireoide quando a gente está nervoso e estressado. Então, pode sim a família levar isso para o filho. É mais menina do que menino. 9 meninas para um menino. Bem mais. Mas acontece também, né? E nesses casos, a gente sempre vai ter que repor o hormônio da tireoide. Tá. Às vezes mais, às vezes menos, dependendo da situação de estresse que a pessoa se encontra. Perfeito. Mais uma. Gabriele pergunta: comer muitos alimentos salgados pode provocar desequilíbrios hormonais? Quais os menos indicados? Nossa, Gabriele, essa daí foi difícil. Olha só que interessante. Alimentos salgados têm muito sódio. Não só alimentos salgados, mas refrigerante é cheio de sódio, temperos cheio de sódio. É inacreditável, né? E a gente ativa um sistema no corpo chamado renina, angiotensina, aldosterona. Vixe, o que é isso? Que são substâncias e hormônios que fazem a regulação de inchar ou desinchar a pessoa, de fazer vasoconstrição ou não do vaso, de ter retenção de líquido ou não. Quando você tem excesso de sódio, você mexe num hormônio chamado aldosterona, que é produzido na glândula adrenal, e isso desencadeia o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai reter líquido nessa pessoa. Nossa! E aí, consequentemente, é ativado um hormônio chamado antidiurético, que está lá na hipófise, para regular. Só que se você faz isso muitas vezes, a gente não consegue compensar tão rápido isso. Por isso que excesso de sal aumenta a pressão da pessoa, porque mexe na vasopressina desses vasos e dá retenção de líquido. Excelente pergunta. E quais os menos indicados?
de alimentos salgados. Foi o que eu entendi, os piores. Na verdade, é o que coloca muito sal mesmo. Então, refrigerante entra nessa lista. Refrigerante muito. A gente precisa de 36 copos de água para diluir 1 copo de refrigerante de sódio, a questão sódica. E temperos e conservantes. Prontos. Isso é o pior, é cheio de sódio isso. Tá. Próxima pergunta é enviada pela Ana Lúcia. Remédios naturais ajudam a controlar os hormônios? Sim, mas é complexo isso, Ana Lúcia, por quê? A quantidade, às vezes, você não consegue regular e ser satisfatória. Por exemplo, maca peruana. Maca peruana vem do Peru, é da família do repolho. Ela, você usando 300 miligramas por dia, você consegue aumentar o libido das mulheres. Então, você usa maca peruana, você aumenta. Mas você vai saber quanto que é 300 miligramas, na verdade? Você vai saber se o receptor vai ser ativo com isso? Então, pode ser usado, mas a gente sempre prefere, quando fala em hormônio, usar com medicações. Porque é exato, né, doutora? Exato. Porque é o que eu falei, o excesso pode trazer mal à saúde. Então, se você usar um monte de maca peruana, você vai ter um monte de pelo no rosto. E pode estimular câncer de ovário, por exemplo. Nossa, então, grave. Então, não é assim, vamos usar. Por exemplo, quando a gente usa isoflavonas, que é o grão de bico, que é o chá de amora, nas mulheres que estão na menopausa, é para estimular o estrógeno. Dá certo, mas também tem que saber a dose exata. Agora, a medicina se beneficia muito disso, principalmente na obesidade. A nova molécula que a gente tem, que é o remédio mais moderno para emagrecimento, ele justamente ativa o análogo de GLP-1, que é o hormônio da saciedade. Então, a gente produz. Quando a gente come, o alimento desce, em 20 minutos você produz. E ele dura 20 minutos no cérebro falando, para de comer que você já comeu. Eles descobriram a molécula, mudaram 3 rabinhos do aminoácido, ele vai ter estabilidade, vai durar 12 a 18 horas. Nossa! Então, você usa o hormônio da saciedade e teu cérebro é como se tivesse um balão. Você come pouco e já fica satisfeito. Mas também tem que ser bem dosado, porque já imaginou? Você toma um remédio e fica 12 horas sem comer, depois você toma outro mais 12 horas, não é? Sim, por isso que tem várias doses que a gente vai usando, o paciente vai se adaptando para justamente isso, não é parar de comer. Isso. Então, os novos remédios de emagrecimento não estão voltados para de comer anorexígeno. A gente quer que se diminua a quantidade devagar e sempre, melhorando a qualidade desse alimento. Tá. Revolucionário esse remédio, Sim, né? Demais. Mais uma pergunta enviada pelo Bruno. Ficar com as taxas de hormônios desreguladas por muito tempo pode levar à infertilidade masculina? Muito bem, Bruno. E aí, olha só, isso daí entra na questão de quem usa anabolizantes. Então, por exemplo, o teu testículo produz testosterona. E a hipófise é que manda ele produzir. Tá. Se você dá uma testosterona, uma alta quantidade por muito tempo, o teu corpo vai entender que já tem muita testosterona. E a tua hipófise vai bloquear o eixo, vai falar, não vou produzir mais, já tem. Tá cheio? E se você faz isso por muito tempo, você pode dar até infertilidade. O que é muito tempo? Isso depende da quantidade de hormônio e do tipo de hormônio que foi usado, tá? Então, não existe assim, lógico, não é 1, 2 meses, mas são pessoas que repetem ciclos com uma dose muito elevada. Tem gente que usa ciclo hormonal, desses negócios de academia, em doses que é usado em equinos, em cavalo. Quer dizer, já ouvi isso, é verdade? Sim, uma super dosagem. Homens e mulheres? Homens e mulheres. Meu Deus do céu. Para ficar forte, bonitão, sarado. Então, a gente não é contra o hormônio existe e a gente usa esse hormônio, mas na dose recomendada, no tempo certo e para quem realmente necessita. Usar hormônios em excesso pode sim trazer uma estética maravilhosa, mas você pode trazer o quê? Câncer, ginecomastia, peitinho, infertilidade, que foi a questão do Bruno. Então tome cuidado, Bruno. A questão da infertilidade vale só para os homens ou para as mulheres também? Que é a pergunta, pegando carona na pergunta do Bruno. Para as mulheres também. Também. Nossa, que perigo. Também. Olha o que pode acontecer com uma mulher que usa muita testosterona. Ela aumenta até o clitóris dela. E o clitóris é o órgão que tem sensibilidade para ter vontade sexual. Prazer, né? Prazer. E para você depois fazer uma cirurgia que você diminui esse clitóris, a pessoa perde essa sensação. Então, são coisas que às vezes são... É muito arriscado tudo isso. Arriscado e irreversível. Então, tem que tomar muito cuidado e ser orientado. Então, não é que eu sou contra o hormônio, eu prescrevo hormônio, mas na dose certa, trazendo muito benefício para a pessoa e não malefício. Claro. Doutora Maitê Pimentel é endocrinologista, médica endocrinologista. O site dela é endoc.com.br.
e o Instagram, @Maitê, Maitê com TH, chique, né? Maitê chique. Maitê com TH, Maitê _endócrino. Instagram, @Maitê _endócrino. Muito obrigada. Obrigada, adorei. Bom final de tarde também. A gente precisa só marcar os nossos brindes juntos. Vamos sim. Você trabalha muito, eu trabalho muito. Parar com isso, né? A gente tem que... Madrugada, uma balada, né? Uma baladinha, pronto.